Prontos pra sorrir, prontos pra cantar, prontos pra viver, orgulho de Cuiabá. Cuiabá cresceu de novo, Cuiabá tá diferente, preparada pro futuro da nossa gente. Respeito e dedicação, trabalhamos pra valer, muitas obras de qualidade, melhoramos pra você. Investimos na cidade, mais saúde e educação, transparência e eficiência, em respeito ao cidadão. Em menos de 4 anos, obras feitas pra durar, avançamos, modernizamos, pra sua vida melhorar. Cuiabá cresceu de novo, Cuiabá tá diferente, preparada pro futuro da nossa gente. Cuiabá cresceu de novo, Cuiabá tá diferente, preparada pro futuro da nossa gente. Prefeitura Municipal, Cuiabá preparada para o futuro. Olá, hoje o RDTV vai falar sobre oportunidades de trabalho para quem está cumprindo uma pena. Você já pensou em contribuir, em ajudar uma pessoa a se recuperar? Uma pessoa que realmente quer e precisa de oportunidades como essas? Hoje nós vamos conversar sobre este e outros assuntos com a presidente da Fundação Nova Chance, Cíntia Celhorce Barbosa. Muito obrigada pela sua presença no RDTV. Lídice, eu que agradeço a você, ao RD News, pelo convite. Falar sobre o meu trabalho sempre é um prazer, e aqui no RD News sobretudo. Bom, a gente percebe já que você é uma apaixonada pelo que você faz, né? Conta um pouco pra gente como é esse trabalho da Fundação Nova Chance nesse viés de oferecer uma mão de obra, um trabalho, enfim, para as pessoas que estão cumprindo penas. Olha, a Fundação Nova Chance é um órgão de governo, é uma autarquia do Estado e é justamente responsável por pensar as políticas públicas para as pessoas que estão em situação de conflito com a lei ou cumprindo pena ainda no regime fechado ou aberto ou semiaberto, junto com a Secretaria de Justiça e os parceiros. Bom, a Fundação ela trabalha em três eixos fundamentais, que é o trabalho, o ensino formal e o ensino profissionalizante. Você, nós sabemos que quando a maioria das pessoas que entram para o sistema prisional para cumprir pena, eles têm baixa escolaridade e pouquíssima qualificação. Então é a função da Fundação tentar mudar um pouco esse cenário para que quando eles saiam melhor qualificados para o convívio conosco. No Brasil não existem penas perpétuas, então a gente precisa pensar nisso. Em algum momento, qualquer pessoa que cumpriu pena, por mais bárbaro e difícil que o crime seja, vai sair, vai estar conosco novamente, vai conviver, é o nosso vizinho, é a pessoa que está lá no ônibus conosco. Então a gente precisa de fato pensar de que maneira nós vamos nos relacionar com eles. E é claro que também a gente sabe que existe um preconceito em relação a eles. Quando eles saem sem rumo, sem uma possibilidade de trabalho. Então a Fundação faz essa ponte entre essas possibilidades de ressocialização. Como uma pessoa, um empresário, por exemplo, pode contribuir com esse trabalho? Ele pode oferecer, por exemplo, agora final do ano, vagas de trabalho para esses reeducandos? Na verdade, os empresários são os grandes parceiros que nós temos. Por quê? Porque a contratação da mão de obra do sistema prisional é vantajoso para ele, empresário, e para nós, sociedade. Para o empresário, é importante frisar que nesses momentos de crise, dinheiro sumiu para mim, dinheiro sumiu para os empresários, diminui custo. E mão de obra, o custo do trabalho, do trabalhador no Brasil é alto. E essa mão de obra, esse servidor, esse trabalhador que vem do sistema prisional e que contrata junto conosco, tem várias vantagens. A primeira delas, já vou falar de cara, que é não ter nenhum encargo trabalhista. Ele paga... É uma coisa que pesa muito, né? Pesa, tipo de contratação. Pesa muito. O salário que o empresário vai pagar é o salário mínimo, ou aquele acima do mínimo que ele achar que vale o trabalho que ele está oferecendo. Nós temos, de fato, empresas que ofertam além do salário mínimo, mas não há nenhum encargo trabalhista
incidindo em cima do salário. Isso é muito importante. E a fundação não é uma agência de empregos, que ela manda o empregado para você experimentar se não deu certo. Não é isso. Nós acompanhamos esse trabalhador com a empresa. Em todos os momentos nós vamos estar juntos. Por quê? Porque este trabalhador ele ainda está vinculado ao judiciário, ele cumpre pena, embora ele esteja no semiaberto, e eu tenho trabalho no fechado também, que a gente já fala disso, mas os empresários que querem contratar aqui, já com ele, já fora, esse cordão umbilical não rompeu ainda com a a justiça, ele ainda cumpre pena. Então, esse acompanhamento que a Fundação faz, também tem a intenção de mandar ao judiciário essas informações de como está essa pessoa. Saiu de um regime fechado, e ele, para ganhar a possibilidade de ir para o semiaberto, ele tem que cumprir alguns acordos que ele faz com o juiz, né? Então, e eu quero agradecer muito ao Dr. Fidelis, que é um super parceiro nessa empreita de recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, nós informamos como fundação o que está acontecendo aqui fora, como ele está se comportando, se ele está bem, se ele está indo, se está usando droga, se não está. Então, todo esse acompanhamento também é um link com o judiciário. Não é um trabalhador que está solto e vamos... Não é. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento muito estreito. O tempo inteiro a fundação está lá, o tempo inteiro o empresário liga para nós, estou com problema com fulano faltou, por exemplo. Ele liga para a fundação e nós vamos buscar por que ele faltou, se aconteceu alguma coisa, se ele está doente ou se ele reincidiu e voltou. Então, é todo um trabalho holístico que a gente faz, não apenas de agenciamento de emprego, não é isso, é o acompanhamento da pessoa e da família. Né? Muitas vezes a gente estende a família, as possibilidades que a gente tem. Por exemplo, quando a gente tem parceria com o Senai, com a própria CECITEC, de cursos profissionalizantes. A gente não oferta apenas para o recuperando, mas para a família também. Porque às vezes promover aquela família é tão importante quanto promover a pessoa. Né? Ou às vezes a gente faz uma visita domiciliar e a gente percebe, por exemplo, que tem criança fora da escola. Ou precisa de creche. Então a gente faz essas intervenções para promover aquela família de modo que eles convivam pacificamente conosco. De modo que a partir de que eles cortem o cordão umbilical conosco, estejam aptos para continuar de forma saudável essa relação entre nós. A própria família, ela tem que ser uma parceira também, Sobretudo, né? A família parceira. E quando a gente envolve essa parceria mais afinada, porque são mães, são esposas, são filhos, e essa relação de amor que existe entre as famílias muitas vezes não se rompeu com aquela pessoa que cometeu um crime. Então a gente traz todo mundo, vamos conversar de novo, vamos ver como é que a gente promove essa família para que eles continuem juntos a cuidar do seu ente, da pessoa que, né, em conflito com a lei, e ninguém quer que eles reincidam, sobretudo a família não. Então a gente vai junto nessa empreita. Então esse acompanhamento que a Fundação faz traz aí uma segurança, né, para aquelas pessoas que vão contratar essa mão de obra do reeducando, né, para o próprio reeducando. Quais são as vantagens de fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, no caso do semiaberto, que é o que a gente está falando? Tanto no semiaberto quanto no fechado, quando a contratação é pela fundação, eles têm o tempo de pena remido. A cada 3 dias de trabalho, eles têm um dia de remissão de pena. Mas também para os cursos que eles fazem com a fundação. Por quê? Porque a gente tem esse acompanhamento. Então, o judiciário entende esse acompanhamento e cada documento que a gente emite é um documento público, né? A gente tem fé pública. Então, de fato, ele estudou, de fato, ele trabalhou. Então, esse engajamento na proposta, que é uma proposta do judiciário, você só vai para o semiaberto se você estudar, se você trabalhar, se você tiver um comportamento, tem horário para chegar em casa, né? Ele não está solto à revelia. E aí tem essas vantagens para o recuperando. Mas eu posso dizer para o empresário que essa para quem arrisca, é uma experiência incrível, porque eles são trabalhadores que não adoecem, que não faltam. E a oportunidade que eles abraçam, quem não vai dar certo, não vai dar logo. Mas quem abraça ali, se eles vão e ficam. Já teve casos que a pessoa ficou foi vários, efetivada? São vários. Vou te contar uma experiência que a gente tem em Água Boa, porque a Fundação não atua apenas na capital também. Água Boa tem uma empresa que é uma empresa de reflorestamento.
e ela contrata os recuperandos ainda no regime fechado. Eles saem da unidade penal, a empresa vende ônibus, leva para a floresta, onde eles estão, é no meio do mato mesmo. Estão lá, aí fazem o trabalho deles, e quando eles saem, eles têm a possibilidade de continuar trabalhando como servidor efetivo, como trabalhador, como colaborador, e ainda eles podem morar, eles têm a possibilidade de morar nas casas que a empresa tem. Tem vários casos, são vários os casos. Aqui, a empresa de colchões Pantanal, que é uma parceira nossa, obrigado. Acho que é muito importante, né? A gente divulgar. Obrigado. Ela tem contratos conosco já há vários anos. Existem trabalhadores deles já com carteira assinada, CLT e impostos acima daqueles que eles foram contratados, justamente porque a empresa não apenas ofereceu o trabalho, mas ela ofereceu a qualificação também. Ela qualificou aquele trabalhador naquela área que ela precisava, e hoje ele está lá. Alguém já chegou à gerência, por exemplo? Nós temos essa experiência com o Sindicato Rural. Iniciamos um trabalho lá com a Cavalaria da Polícia Militar. Ele iniciou lá para ajudar na limpeza, e a Polícia Militar possibilitou que ele fizesse os cursos junto com todos os policiais, e ele foi aprendendo o ofício. Hoje o Sindicato Rural, ele está num posto de gerência dentro do Parque de Exposição, em função da qualificação que ele tem e do bom trabalho que ele desempenha. Olha, que histórias bonitas, né? São várias. E vocês também fazem um trabalho em parceria com o poder público, né? Vamos falar agora um pouco desse viés também nesse trabalho, porque tem prefeituras que contratam essa mão de obra. Como é que é esse trabalho? E até dando aí uma dica para os futuros gestores, né? Muitos vão reassumir, foram reeleitos, outros vão tomar posse pela primeira vez. Como pode ser feito um trabalho desse com a Fundação para que haja também essa oportunidade nos municípios? Olha, antes de falar do que a gente faz no próprio estado, eu vou falar dos municípios. O que o prefeito precisa observar é que é um cidadão da cidade dele. Embora a pena seja cumprida num órgão do governo do estado, ele não mora no estado, ele mora numa cidade, num município. Então, ele tem que ser entendido como cidadão. Ele tem que ser entendido como cidadão. E aí, quando o prefeito ele entende isso e entende essa pessoa como vulnerável, e as secretarias de assistência social são os órgãos municipais responsáveis por essa política de assistência social, e aí você enxerga aquela pessoa com muitas vulnerabilidades, vulnerabilidade de emprego, de droga. Ele é o sujeito que precisa das políticas. Ele, de fato, essa pessoa que está em conflito com a lei, eu não entendo um conceito de vulnerabilidade maior do que este. Então, eu vou citar o prefeito de Primavera, parceiraço, veio a nós, a Fundação, e como é que a gente vai fazer isso? Então, a Fundação qualificou a equipe de assistência social do município para atender essa população. Então, ele sai do sistema fechado, o fórum já encaminha ele para a assistência social do município, onde ele é cadastrado, sua família, e aí é onde ele vai ser inserido nas políticas públicas, né, que seja de moradia, que seja de dentro do que oferece. Né? Mas a prefeitura tem 220 vagas de serviço para essas pessoas. Olha só. Né? Nos vários, independente são várias vagas de trabalho, de mecânico, de serviços gerais, seja lá a qualificação que a pessoa tem, ele vai ser inserido na sua área de conhecimento. É lógico que o custo disso para a prefeitura é muito menor. E o que eles, assim, o bacana para o serviço público é que ele não incide na lei de responsabilidade fiscal, naquilo que é contratação de servidores públicos, porque ele contrata a empresa, né? Ele contrata a fundação. Então, ele não ultrapassa o que ele precisa. Olha, naquilo que é importante, né? É importante, é importante. E aí você tem inclusive um exemplo de custo, por exemplo, de manilhas, né? Como é que faz? Esse é um outro projeto lá de Lucas do Rio Verde.
tem Sorriso também. Em Lucas do Rio Verde, o prefeito entendeu que essa mão de obra é barata e que ele produzir seus próprios artefatos para as construções de concreto era mais barato. Então, ele investiu numa fábrica anexa à cadeia que tem lá em Lucas. Aqui é a cadeia, um muro e a fábrica do prefeito, utilizando mão de obra do Recuperando. Então, ele produz as suas peças, ele produz seus artefatos de concreto que são utilizados nas construções que a prefeitura faz. Só para você ter uma ideia de custo disso, uma manilha que custa em média 370, 380 reais no mercado, que o prefeito teria que pagar, ele produz a 130. Nossa, então olha o custo disso para os prefeitos. Com a mão de obra. Com a mão de obra, com pagamento de mão de obra, com todos os insumos que precisa para a produção, ele produz por 130 e quando ele estaria comprando aí por 350, 380, né? E isso é possível? É. E essa é uma política, né, que a gente pretende implantar, de levar para dentro das unidades penais as empresas. Isso tem em alguns estados do Brasil, eu vou citar Minas Gerais, por conta do volume de trabalho que eles têm lá. Minas tem em torno de 60 mil de uma população carcerária, uma cidade enorme seria, né? 60 mil pessoas presas, cumprindo pena, é muita gente. Dessas, 14 mil trabalham dentro das unidades, não estou falando de trabalho de semiaberto, dentro das unidades. É uma política do governo de Minas Gerais de levar as empresas para dentro das unidades. Elas montam as suas fábricas, seja lá do que seja, e utilizam a mão de obra do Recuperando. Eu visitei Contagem, que é uma... eu visitei outras, mas eu vou falar Contagem porque Contagem é de segurança máxima. Então, em tese, são 22 horas fechados e 2 horas de atividade de banho de sol. Lá tem fábrica de bola, tem uma fábrica de peças de gesso, eles produzem 30 mil peças por mês, são 30 pessoas trabalhando, 30 mil peças, eles exportam, a empresa, não é o Estado, a empresa exporta para o mundo as peças produzidas dentro do sistema prisional, utilizando mão de obra. Quero citar que teve uma pessoa famosa presa lá, que a empresa, ele saiu por semiaberto, está contratado. Esses são casos de ressocialização. É um crime que repercutiu de uma pessoa famosa e hoje ele está reintegrado porque a empresa abriu essa possibilidade, levou para dentro e entendeu que ele era uma pessoa apta para trabalhar, com força de trabalho e o levou para trabalhar, agora que ele já está em regime semiaberto. Então, isso é importante porque as empresas elas têm um custo diminuído. Eu fui numa outra também, eles produzem dentro das unidades penais essa capa de banco, capa de couro de banco de várias marcas de carro. É produzido dentro também. Nossa, que fantástico. Eu fui numa fábrica de móveis e eu falo para você que as melhores lojas de móveis não vendem uma produção tão bem acabada como a que produz lá na unidade penal. Então, isso é importante também. O empresário, ele tem que fazer essa visualização daquilo que é o custo. Veja só, eles estão dentro da unidade penal, eles não faltam. A produção é corrente. É um trabalho muito legal. Bom, Cíntia, nós vamos ter que encerrar, porque assim, a gente sabe que são tantos assuntos. Vamos voltar depois a falar das outras atuações, né, da Fundação Nova Chance, mas de qualquer forma, parabéns por esse trabalho. A gente percebe, assim, é fantástico, é importante que as pessoas conheçam, porque muitas vezes existe aí um grande preconceito e a pessoa às vezes não olha do lado. Às vezes na rua dele tem uma pessoa, um vizinho que precisa dessa ajuda, que está numa situação que é passageira e se espera que seja passageira, né, de conflito com a lei. Então, a gente fica feliz de trazer aí essas informações para o nosso público. Parabéns. Eu que agradeço, Lídice. É importante que as pessoas abram as suas portas, os empresários, para essas pessoas trabalharem. Não interessa para mim, como cidadã, que estejam na rua, né, sem uma perspectiva. Essa perspectiva quem dá
são os empresários. Que ótimo. Nós conversamos então com a presidente da Fundação Nova Chance, Cíntia Celhorst Barbosa, sobre a oferta de trabalho àqueles que estão em conflito com a lei, aqueles que estão cumprindo pena em regime fechado, em regime semiaberto. Existe aí oportunidades para empresários oferecerem vagas, se beneficiarem com essa mão de obra que está sendo qualificada, e também os futuros prefeitos. Fica aí a dica para os novos gestores para 2017, quem sabe aí você traz também novidades para o seu município. Você pode rever essa entrevista, compartilhar nas redes sociais, é só acessar o RD News no RD TV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.